internautas, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dando início a mais um programa Missão Educar. Estou aqui, eu, Ana Maria Mascaro, estarei com vocês na próxima hora. E junto comigo está a Liliana Gonçalves, ela que é modelo, jornalista e que conduz essa emissora aqui com tanta maestria. Boa noite, Liliana, seja bem-vinda. Boa noite. Hoje é o dia de estreia da Ana Maria, ela no comando hoje do programa Missão Educar. Já tivemos aí alguns programas anteriores, mas a partir de hoje, né, você já se torna agora apresentadora real, né? E estou muito feliz de você participar, fazer parte do nosso elenco e seja muito bem-vinda e muito sucesso para o programa de hoje. Obrigada. Eu agradeço mesmo a oportunidade, você sabe o quanto eu te admiro, e sei que você foi ganhadora e é ganhadora de vários prêmios, eu pude participar de alguns que você ganhou, e assim, realmente para mim é uma honra estar aqui hoje. E no programa Missão Educar, ele que já existe há 5 anos e que vem se popularizando a cada dia com matérias e vários assuntos super importantes e informativos, eu trouxe aqui hoje, falei, bom, que tema nós vamos estar falando no primeiro programa? E eu achei legal começar pelo começo, no início mesmo, né? Então, eu estou trazendo aqui um pediatra, né? Ele que é médico, formado pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, com especialização em pediatria, também é homeopata, foi preceptor dos residentes da Santa Casa de São Paulo, e pela Universidade Paulista de Medicina, se especializou em medicina chinesa e acupuntura. Atualmente atende na clínica particular em Santo André, na Rua Catequese, no número 845. Eu estou falando do Dr. Tomaso Pina. Boa noite, Dr. Tomaso, seja super bem-vindo. É uma honra estar com o senhor aqui no nosso programa. Boa noite a todos. Boa noite, Ana Mascaro. Obrigado pelo convite, participar desse programa já com 5 anos. O programa já se sedimentou na região. E agradeço pelo convite. Então, os internautas que estiverem assistindo, no último bloco, nós dividimos o programa em 4 blocos, e no último bloco vocês terão a oportunidade de estar fazendo seus questionamentos, perguntas, né, para o doutor. A nossa primeira pergunta, o nosso tema, na realidade, é viramos pais. E agora? Né? Então, a partir do momento que a mulher ou que a adolescente, que hoje em dia, apesar de ser o século XXI, a gente vê muitas adolescentes engravidando, né? Então, quais são as orientações que ela deve ter? Quais são as dúvidas? Então, a gente vai levantar alguns questionamentos aqui com o doutor Tomaso e a gente vai estar passando algumas informações. Então, viramos pais, e agora? A primeira pergunta que eu faço para você, doutor, a mulher acaba de descobrir que está grávida. Quais são os cuidados que ela deve ter nesse primeiro momento? Bom, nesse primeiro momento, é evidente, além de comunicar ao esposo, ao pai da criança, aos seus pais, procurar, logicamente, já escolher um profissional, um obstetra, que vai acompanhá-la durante todos os 9 meses de gestação, e poder acompanhá-la do ponto de vista não apenas seus cuidados, uma parte alimentar e a parte clínica dela e do bebê que está sendo gerado, né? É evidente, nesse momento, a futura mamãe, ela deve começar a se preocupar não só com ela, mas com o bebê. Então, não precisa se alimentar em excesso, mas se alimentar de uma forma talvez mais adequada, evitar, se possível, o fumo e o álcool, se ela já fizer uso, evitá-los, né? Praticar esportes, continuar da mesma forma como sempre fez. E, logicamente, existem algumas restrições. Por exemplo, o obstetra vai orientá-la, mas na parte alimentar, por exemplo, se ela tem por hábito a ingestão de peixes de grandes profundidades, evitá-los pela quantidade de metais pesados que esses peixes podem trazer e pode prejudicar o concepto, prejudicar o bebê. Então, aí ela vai deixar de ingerir esses peixes, mas aí o obstetra vai orientá-la para ingerir
Já existem produtos no mercado contendo o ômega 3, ômega 6, substituindo o que ela faria através da ingestão de peixe, que é muito importante, inclusive o desenvolvimento neurológico desse bebê que está em formação. Entendi. Uma das coisas assim que a gente ouve muito comentar é, por exemplo, lógico, o tabagismo, o álcool, isso a gente já sabe que realmente faz um mal para a criança. Mas hoje em dia, com a vaidade das mulheres, em tingir os cabelos e usar essas fórmulas todas, isso também é prejudicial para o bebê, não é? Sim, isso também é prejudicial hoje em dia. Então, se desaconselha, não só nessa fase, mas como também na fase de amamentação, desaconselha-se pinturas, assim como tratamentos que requeiram uso de formol, uso de amoníaco, assim como tintas que contenham chumbo. Tudo isso pode prejudicar o bebê. Então, são desaconselhados nessa fase. A gente também vai falar um pouquinho sobre a licença maternidade. O Brasil ele está enquadrado entre os 34 países dentro da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. Ele segue as leis direitinho, né? Então as mulheres saem de licença gestante e ficam com seus filhos. Mas a gente também viu que em outros países, né? Até tem um gráfico aí onde fala que em alguns países se tem mais tempo para as mães ficarem com seus bebês e em outros lugares menos tempo, né? O Brasil, no caso, está dentro da norma, né? E aí, o que o senhor tem a falar sobre isso, né? Isso consideramos importante. Nessa fase do bebê, ele precisa realmente do máximo de tempo possível junto da mamãe. E não só da mãe, como do pai. Inclusive, a partir deste ano, em janeiro, foi aprovada uma lei, se não me engano foi em janeiro, aprovada uma lei no Brasil, onde o pai pode ficar, ao invés de 5, pode ficar 20 dias junto da mamãe, desde que faça um curso chamado Paternidade Responsável, onde ele vai ser orientado quanto a cuidados do bebê, a banhar o bebê, trocar a fralda, preparar a mamadeira, de tal forma que ele possa ficar em casa os 20 dias, efetivamente ajudando a mamãe e cuidando do seu bebê. Muito interessante interessante mesmo essa lei. Eu realmente não conhecia. Ela né, Liliana? Bacana porque... Essa semana o pessoal estava comentando aqui na TV justamente sobre isso, né? Porque tem muitos pais que eles gostam de fazer, mas fica tão naquela responsabilidade da mãe e que eles acabam assim, que acham que vão atrapalhar e tudo mais, né? E eu acho que é muito legal essa participação do pai em si. Mas você acredita que os pais vão aderir a isso, a fazer cursos? Você acha que existe o interesse do pai querer fazer realmente isso? Ou hoje você vê, você que tem tantas mães assim, que a responsabilidade fica tanto na mãe que eles já ficam tão tranquilos que não precisam fazer mais nada assim? Não, eu creio que talvez pela cultura atual houve uma mudança daquele papai machão de antigamente. Hoje em dia o pai se sente mais participativo, ele realmente, a gente vê quando a gente participa em programa, alguns cursos que a gente acaba dando, às vezes, que há participação muito mais dos pais do que acontecia algumas décadas atrás. Realmente, que bom, né? Que uma mudou. participação dos pais querendo, de alguma forma, não só se sentir como útil para ajudar a mamãe nesse momento, mas como também ele participar no desenvolvimento desse bebê que ele realmente ele gerou também, lógico. Por isso que é bacana, né? Viramos pais, né? Exato. Aí agora, né? Então tem que ser recíproco mesmo, né? Bem legal. Eu tive a oportunidade de conversar com o doutor há uns dias atrás e ele falou dos 1000 dias, né? E realmente é um termo novo, né? O que vem a ser esses 1000 dias? Qual a importância dele na vida do bebê e na vida da família? Os 1000 dias, em verdade, assim, hoje está começando a entrar mais na preocupação no campo dos médicos. Em verdade, assim, um pesquisador americano, já em 1974, Dr. Dorner, começou a estudar sobre a programação metabólica das crianças, dependendo do tipo de alimentação que já recebiam. Depois, na década de 80, um outro médico, esse realmente começou a estudar muito mais a fundo, o Dr. Barker, médico inglês,
ele começou a estudar bastante e, então, hoje em dia, estuda-se muito sobre a chamada programação metabólica, que significaria assim, o bebê ele começa a ter uma programação de toda a sua vida já no período de gestação. Então, seriam 9 meses de gestação e mais os 2 primeiros anos de vida, o que acaba perfazendo 1000 dias de vida, que são responsáveis nesse período, de acordo com o tipo de ambiente, se ambiente alimentar, como a mamãe, se faz uso de álcool, ou uso do fumo, e outras atividades que possam prejudicar ou não o bebê, assim como cuidados dispensados para essa criança durante os primeiros 2 anos de vida, vão determinar eventuais problemas metabólicos que ele possa ter durante toda a vida, se ele pode vir a ser um diabético tipo 2, se vai ser um hipertenso, se vai ter doenças coronarianas, durante a sua vida já vai ser determinado nesses primeiros 1000 dias de vida. Entendi. É bem legal isso, né? Isso Com essa preocupação, isso, né? muito importante, até é uma preparação realmente, né? É um período de preparatório realmente para as pessoas se conscientizarem da importância que o bebê tem que receber o máximo de carinho, né, de conforto e também assim a parte emocional, né, da mãe. Exato. Às vezes para ela se preparar para ser mãe também, isso é muito importante, porque nem toda adolescente, nem toda mulher está preparada para isso. Então, esses 9 meses também é esse momento de se preparar emocional, psicologicamente também, né? Porque existe a mudança física, existe a mudança psicológica também, Sim. né? Essa mulher ela vai ter uma mudança completa, né? Porque é um ser que está sendo gerado e são várias mudanças no organismo também, né? Tem casais que até têm rejeição, né, pela questão do físico. A mulher, às vezes ela se afasta do homem porque ela se sente feia, se sente horrível, ela não consegue se olhar no espelho, né? Quando é a fase mais linda, Não é? né? Então, assim, existem mil fase casos tão aí, bonita né? essa fase também, mas que vai do entendimento do casal, né? Mas sem dúvida é muito importante para toda a vida do bebê, inclusive assim, uma pergunta que me fazem por vezes quando falam nos meus dias, assim, mas e a genética? E a genética desse bebê? Hoje em dia está se sabendo cada vez mais que a genética ela participa não muito mais que 30% do que será a pessoa no futuro. Os outros 70% é mais o ambiente em que vive. Hoje em dia chama-se epigenética, que seriam interações que a pessoa está vivendo nos primeiros anos de vida, principalmente, que vão determinar como vai. Lógico, nós temos o nosso código genético, nosso DNA, esse é imutável, mas como ele vai funcionar ou não é que vai estar determinado por essa vivência. Então, no dia a dia desse bebê é um comportamento aprendido, por exemplo, com os pais. Sim. Ele tem uma parte que é a genética e outra parte que é o ambiente, o externo que que vai estar. As influências que ele As passa, né? influências que ele passa. Parte de gestação ainda, que, por exemplo, quer dizer, a mamãe pode até se alimentar muito bem, mas existem alguns casos raros, se a mamãe tiver um problema de placenta, que não acontecendo, nutrindo bem esse bebê, também pode levar a problemas futuros. Mas tudo isso é dentre os primeiros 1000 dias de vida, que é muito importante. Você sabe que uma coisa que eu senti, assim, eu fiquei grávida 2 vezes, né, tenho 2 filhos, e a minha gestação foi excelente, eu não tive problema nenhum, nem nada, e muitas mães trabalham realmente até o último dia de gestação, como fui eu, assim, então eu me senti muito bem. Só que assim, eu me preparei tanto para o momento do parto que eu esqueci do momento da amamentação, entendeu? Que foi para mim, foi traumático, assim, entendeu? Então, assim, já no segundo filho, eu já estava mais preparada, eu já estava assim, já... Mas, assim, também essa parte, pós o nascimento, também tem que se pensar, né? Porque nem todas as mães estão preparadas. Eu não estava preparada para isso, eu não sabia como era isso, né? E realmente foi muito complicado para mim, assim, tive vários problemas em relação a isso. Tudo que eu não tive na gestação, no parto, tive depois. Então, assim, às vezes acontece também de a mãe estar mais orientada em todos os aspectos, o antes, o durante e o depois, né? Mas eu acredito também, doutor, não sei se você concorda, que os primeiros dias após o nascimento, quando esse bebê vai para casa, eu acredito que seja um dos momentos assim mais difíceis para as mães. Uma por conta das visitas, né?
E outra, porque o bebê ele estava ali na barriga, né, tranquilinho, aí ele sai, ele fica no movimento, os horários. O que o senhor fala, o que o senhor recomenda para as mães? Eu sei que cada pessoa tem a sua expectativa, tem a sua vida e tal, mas assim, isso é um momento também importante para o bebê que deve ser preservado, não é, doutor? Sim, sem dúvida. Nesse momento é importante. Por isso que é importante que essa mamãe seja talvez preparada já durante a gestação, porque possa vir a acontecer o que ela vai esperar desse bebê ao nascer, não só na parte de amamentação, como também na parte dos cuidados do dia a dia, na hora do banho, na hora da troca do bebê. A gente sempre diz para a mamãe, quando você estiver no hospital, procure trocar seu bebê sob orientação de uma enfermeira, porque quando você estiver em casa, se você tiver que trocá-la pela primeira vez, o seu bebê com fome e você não tiver experiência, é dramático. Porque começa a chorar, você não bebê sabe o que chorando, é. com E aí, fome. aquela coisa de você pedir socorro pra mãe, né? Né? A minha Assim, mãe toda hora, mãe, graças pelo a amor de Deus, Deus. as vozes estão Porque juntas. não né? Mas tem olha, você vê jeito. um assunto que é tão corriqueiro e, ao mesmo tempo, tem tantas novidades e você passa por situações que a outra pessoa passa também pela mesma situação. Então, assim, realmente dá um desespero quando o bebê começa a chorar. Aí Isso, você vai por eliminatória. Você troca, depois você dá mamar, depois você acha que é sono. é isso, sem contar com todos os mitos, as crenças que existem. E Todo tudo mundo isso quer acaba- falar, todo mundo quer dar todos querem dar palpite, palpite, todo é mundo verdade. quer dar sugestão. Nossa, e assim, aí você começa uma vida nova, né? E a Não mamãe sabe fica bem, mas aí você perdida. começa a ouvir todas as histórias. Nossa, Aí você Exatamente. fala, eu tiro blusa ou ponho blusa? Eu dou, eu faço isso, eu faço Mas é aquilo. verdade, saiu ou não saiu exatamente com o bebê, isso, é né? verdade. Saiu ou não saiu? Tem muitos pais assim, Mas que isso eu já perguntei começam a sair logo no começo. Isso eu já, quero né? perguntar para o doutor. Qual a orientação? Assim, eu sei que é difícil você falar para as pessoas terem um posicionamento, mas se o senhor tivesse que orientar, qual é a época depois que nasce que os pais já podem sair com seus filhos? Porque às vezes a gente vê uns bebezinhos tão recém-nascidos, né? A bem da verdade, o bebê, o recém-nascido, ele pode sair de dentro de casa, da casa, logo com dias de vida, entende? Desde que haja os cuidados todos. Entende? Quer dizer, a mamãe com seu bebê com 10, 12, 15 dias de vida, antes disso, nem ela se sente em condições de sair de casa. Ela pode sair para ir no parque, para ir no lugar onde haja um sol para ela, para a criança também, principalmente para o bebê tomar um sol também já. Mas não fez a vacina. Mas essas vacinas são mais para evitar doenças de convívio com a sociedade, entende? Então, se ela ficar num lugar tranquila com o filho, com o marido, está muito bem. O que deve evitar é, sim, shopping, supermercados, grandes eventos, casamentos, onde haja muitas pessoas, Festas que aí de sim criança. pode acabar, festa de criança, onde pode ter alguém que pode transmitir para o bebê dela, aí sim, alguma Entendi. doença. Todo mundo quer pegar, todo mundo quer dar uma É. apertadinha na Todos querem bochecha, beijar, né? E beijo, né? Então, e aí, após os 1000 dias que o doutor explicou, aí chegou a hora da mãe voltar ao trabalho, né? Então, nós já falamos da licença maternidade, que em alguns países, que nem aqui no Brasil, são 120 dias, né? E aí chegou o momento dela voltar para o trabalho. Então, algumas têm opção de deixar com babá, outras têm a opção de deixar. Hoje, com os avós, é um pouco complicado, porque os avós hoje em dia estão muito atuantes, né? Então, não estão, eles continuam trabalhando, estão na ativa. Entre deixar com babá, entre deixar com os avós, entre deixar com alguém da sua confiança. E escolas. Eu sei que muitos pediatras são contra escolas. Eu também confesso que eu acho que criança deveria ir para a escola com 2 anos, acima de 2 anos, né? Mas, infelizmente, no Brasil, a nossa legislação é o que nós temos. Então, as escolas oferecem o seu melhor, né, para estar. Eu posso falar, porque atuo na área de educação, e a gente procura fazer essa ponte, né, essa parceria com as famílias. Mas, assim, quais são os cuidados que os pais têm que ter quando você agora chegou o momento de voltar ao trabalho? Quais seriam essas preocupações desses pais?
uma vez seja inevitável, quer dizer, lógico, o pai trabalha e a mãe também na necessidade de, além dos 4 meses, os 120 dias, ela tiver que voltar ao trabalho, geralmente elas tentam prolongar mais umas férias, mais um período, enfim, tenho que voltar. Com certeza, a recomendação que sempre se faz é procurar um parente, quer dizer, a mãe ou uma tia que possa ficar com o bebê. Mas como você bem disse, Ana Maria Mascaro, quer dizer, a mãe precisa trabalhar hoje, mas a avó também ainda trabalha, entende? Então, com quem deixamos essa criança? E não tem família e vai Ou quando corre, não tem família né? também, Não tem jeito, algumas pessoas não têm nem a família, que mora muito longe. Então, realmente, tem que optar por uma escola, apesar de ter consciência que vai acabar tendo contato com, logicamente, outras crianças, vai ter uma facilidade de acabar pegando algumas infecções, normalmente infecções virais passageiras, infecções da época, sazonais, mas ela vai acabar pegando essas infecções, essa criança, que poderia postergar se ela pudesse ir para a escolinha depois dos 2 anos de idade. Ela acabaria pegando provavelmente também, mas mais tarde, e não ainda quando bebê. Bom, então esses pais teriam que procurar, assim, com certeza, eu não gosto muito do termo escolinha, prefiro o termo creche, ou ainda como antigamente chamava jardim da infância. Maternal, né? Ou maternal. Acho muito, muito melhor do que chamar de escolinha, dá a impressão que a criança já com 4 meses vai lá para aprender. Berçário, né? Berçário. Então, procurar um berçário, logicamente, assim, de preferência perto de casa ou perto do local de trabalho da mamãe, onde ela possa ter facilidade de acesso, tanto para levar como para pegar essa criança. E se for solicitada, ela vai poder também ir até lá para ver acompanhar, qual é o motivo, acompanhar o próprio filho. E, logicamente, recomendamos uma escola não muito grande, preferência uma escola que seja pequena, porque assim o próprio bebê também continua se sentindo num ambiente mais familiar, um ambiente menor. Lógico, o fator higiene, fator cuidados com a saúde, isso todas as escolas têm isso como base também. Isso é obrigação, né? Isso não é obrigação, né? A parte alimentar também cabe, apesar que algumas vezes eu acredito que seria importante que essa escola seguisse a orientação que o pediatra dá da criança. Nem todas as escolas, por vezes, ou por serem públicas, não privadas, de alguma forma, então, limita esse oferecimento que poderia ser Mas dado, hoje em dia já melhorou bastante, porque as escolas têm que ter uma nutricionista, né, que vai balancear o alimento. Sim, com certeza. E acho que os pais se sentem um pouco mais seguros também nesse sentido, né? E os pais recebem também todo o cardápio, né? Tem aprovação também no início do com ano. certeza. Então isso também ajuda. Acho que os pais acabam até contribuindo nesse sentido, né? De estar recebendo tudo antes. Então, quer dizer, ela vai entregar a criança para a escola com muita confiança, né, do que está sendo feito. Sim, mas acho que é importante exatamente nas escolas, aquelas em que, por exemplo, a nutricionista ela permite que haja uma adequação entre o ritmo da escola e a orientação do pediatra. Os pediatras, cada um tem uma orientação um pouco diferente, nem todos são iguais. Então, lógico, o bebê de 4 meses, até o 6º mês, pelo menos, terá que ficar só com leite, ou leite materno, ou leite maternizado, que é leite limite materno, Sim. e não outro alimento. Certo? Mas depois do 6º mês, vou ter que fazer a introdução de outros alimentos. Sim. Agora nós vamos dar uma pausa para o intervalo. Vamos falar dos nossos apoiadores. Mesmo.
Então, esse é um dos nossos apoiadores, Gebidoian Comunicações. Vocês puderam assistir o vídeo e de todos o trabalho que eles podem fornecer. Então, no próximo intervalo, nós vamos conhecer os outros apoiadores. E dando continuidade com o Dr. Tomaso, pediatra, que atua aqui na nossa região há algum tempo, alguns anos, em hospitais aqui também da região. Nós estávamos falando a respeito da alimentação, das escolas, né, que os pais estão optando por pôr em escola, então que as escolas têm que ser uma escola que lide muito com o lado afetivo, que possa oferecer uma maneira diferenciada do que colocar essa criança, às vezes, deixar essa criança, às vezes, com familiares. Então, doutor, quais são as suas outras considerações nesse sentido das escolas? Porque essa criança estando na escola, ela vai estar se socializando mais, porque ela vai ter oportunidade de estar com outras crianças, né? E aí, o que o senhor acha nesse sentido também? Normalmente, depois dos 2 anos, essa criança vai estar sociabilizando e ela podendo brincar, coisa muito importante, que os pais hoje em dia não se preocupam tanto com o brincar dos filhos, né? Então, ela, na escola, tendo a oportunidade de brincar só ou com outras crianças, ela vai começar a desenvolver mais ainda a sua capacidade de memorização, a capacidade de sociabilização, a imaginação dela cresce muito com a brincadeira. Então é importante que a escola seja um ambiente onde ele esteja à vontade e tenha essa parte lúdica bem desenvolvida e bem focada. Entendi. Então, e com relação há muito questionamento de pais que falam que tem dificuldade de colocar seus filhos para dormir, né? Então, vão dormir fora de hora, acordam fora de hora, ou então, às vezes, acordam cedinho, vão para a escola e chegam em casa e ficam até tarde. O que o senhor pode orientar nesse sentido? Voltamos sempre ao fator primeiro, que é assim, o casal normalmente trabalha. Se o casal não trabalhar, mas o pai trabalha, aí o trabalho chega tarde em casa e ele quer brincar com o próprio filho, ele quer estar com ele. Mas ele quer recuperar à noite o momento que não esteve junto do filho durante o dia. Com isso, acabam brincando com a criança até mais tarde, a criança fica excitada e aí acaba passando o sono e não consegue mais adormecer. Então, assim, a recomendação hoje em dia é realmente assim, a criança, o ideal é ter um horário para dormir, manter esse horário e sempre 9h30, no máximo 10 horas, a criança deve estar dormindo. Mas aí os pais têm que criar um ambiente todo propício para isso, né? Não adianta ele desligar a televisão, levar o filho para o quarto e falar, agora dorme, né? Existe Exatamente. Então, para isso, então, os pais deveriam começar já pelo menos umas 2 horas antes a diminuir um pouco as luzes da casa, o ritmo, diminuir né? o ritmo todo dele. da casa, os ruídos, os barulhos. E não adianta, por exemplo, a mamãe querer que o bebê durma, ou o filho já maiorzinho durma às 9h30, se o pai, por exemplo, quer continuar assistindo a televisão e num volume alto, seja qual for o programa, ou vice-versa, o pai quer colocar, mas a mãe quer assistir, por exemplo, a novela. A mãe coloca o filho para dormir, o filho fica pulando na cama. Exato. Não quer saber de dormir. Não é? As mães têm dificuldade. Mas eu acho que é por isso. Se elas se conscientizarem de que elas não existe culpa por estar deixando. Exatamente. Eles querem repor o período e eles acabam atrapalhando o sono do seu bebê. Tem um trabalho feito, inclusive, a Universidade, o University College de Londres, pegaram 10.000 crianças e acompanharam durante alguns anos, separaram em alguns grupos de crianças de 3, 5 e 7 anos, e notaram que crianças que dormem em horários irregulares acabavam tendo distúrbios de comportamento, alguns até marcantes. E o interessante é que essas crianças, quando os pais conscientizados começavam a colocar horário e ritmo de horário para dormir nessas crianças, elas começavam a melhorar e
e desaparecia esse distúrbio comportamental que elas vinham apresentando durante o período de sono irregular. Agora, tem muitas mães que acham, elas se sentem culpadas, né? Exatamente. De deixar o filho chorando às vezes, né? Por 1 ou 2 noites, assim. Mas eu posso falar por mim, gente. Eu deixei meu filho chorando 3 noites, mas na quarta eu comecei a dormir, entendeu? Mas E foi ele também. Ele também mas foi também. muito difícil, assim. As mães não conseguem fazer isso, porque o filho testa a mãe de todas as maneiras, entendeu? Então é uma chantagem emocional já desde pequenininho que eles não são fáceis, não. Mas eu sei que eu já tinha ouvido falar muito disso, tal, e eu falei, vou aplicar, vamos ver. Mas tem que ter uma força de vontade, porque a mãe sente dó e acaba, coitadinho, vamos levar para minha cama. A partir do momento que levou para a cama dela, já era. Acabou as noites, né? Existem, inclusive, agora trabalhos recentes, e aí talvez as mães se preocupem mais, que além de distúrbios comportamentais, estão se notando que essas crianças têm maior tendência à obesidade futura. Então, levando a causa de Poxa. obesidade por distúrbios no horário de sono. Eu acho assim, né? É o horário da refeição. As escolas, eu posso dizer que um dos fatores positivos são os horários, a rotina. Todos os dias eles tomam banho no mesmo horário, todos os dias eles almoçam no mesmo horário, todos os dias eles vão dormir no mesmo horário. Quando você coloca para dormir, todos dormem no mesmo momento. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas como consegue colocar todos? Eles dormem? Não, realmente não. Mas eles ficam quietinhos, relaxando, até que cada um vai pegando no soninho e dormem, né? E acordam, aí chega a hora da outra refeição. Então a gente consegue fazer isso. E às vezes a mãe fala, nossa, como vocês conseguem com tantas crianças e a gente em casa com um não consegue? Mas é justamente isso, são regras, limites, Rotina. né, rotina. Rotina é muito importante. E saber que você está fazendo aquilo não é para o mal, é para o bem do seu filho, porque isso pode influenciar lá na frente, até na parte do desenvolvimento psicológico, não é isso que o doutor falou? Dentro daqueles 1000 dias, essa ritmicidade, ter programação, ter horário para dormir, horário para comer, tudo isso faz exatamente com que o organismo ele cresça de uma forma adequada e correta para poder ter uma vida depois mais saudável. E até a criança deixa de ser ansiosa, Com certeza. porque ela sabe os horários. Eu vejo, terminou o almoço, é hora de escovar os dentinhos. Então, eles já sabem o que vai acontecer depois. Exato. Então, passa a não ter mais aquela ansiedade. Na escola você também trabalha com maternal também? Ou não? Eu tenho do berçário até 5 anos. E a gente faz isso. E 29 anos, né? Então, assim, a gente percebe. Só que você, às vezes, orienta. Hoje em dia tem escolas de pais também. Assim como o doutor também faz os cursos, né, para gestante, para os pais poderem acompanhar e desenvolver, a escola também. Porque é importante isso, a família. Às vezes as pessoas falam, nossa, teve um dia desses que a mãe falou, ela me mostrou um vídeo dando comidinha para o bebê dela e ele empurrava a mão dela, virava a carinha, né? Ela deve estar até assistindo a gente. Ela falou que ela ia acompanhar. E eu falei, nossa, mas lá na escola ele não faz nada disso. Ela falou, Ana, então o filme me mostra. Hoje em dia, com a tecnologia, né, das redes sociais, eu fiz e mostrei para ela, ele abrindo a boquinha direitinho e comendo. Então, assim, é o quê? É regra, disciplina, limites. A criança, e eles percebe, testam, né? hein? Eles a criança testam. percebe, né, quando ela pode ir além do limite ou não, né? Ela não... Eles testam. A criança está constantemente tentando ver até onde ela pode chegar, vendo seus limites, né? Então, os papais falam assim, não faça isso. Então, ele olha para eles e vai fazer para ver se vai... Se ela consegue dobrá-los Exatamente. na ordem que foi dada. Isso que o doutor está falando é o verdadeiro, o que acontece mesmo, né? Realidade, né? E às vezes a gente ser não é uma rigidez, né? É você disciplinar realmente para saber que aquela criança tem que ter um comportamento adequado, né? Mesmo saber comer, sentar à mesa. Hoje em dia o que a gente vê, as crianças vão para a sala e comem, também, né? Sabe? Não tem aquela regra. Poxa, papai, coloca sua filha. Dá tanto prazer você colocar seu filho lá, comer com ele. Dá trabalho, mas futuramente isso vai ser uma resposta positiva na vida do seu filho, né? Sim, sem dúvida. É uma das queixas que nós temos no consultório muito constante, assim, meu filho não come nada.
a gente vê que muitas vezes essa criança está ganhando peso, está desenvolvendo, mas os pais alegam não come nada. Não, Quer não dizer, come nada que é para não comer, come né? mais Porque exatamente. Então aí vão algumas regras e deveriam ser mantidas pelos pais. Em primeiro lugar, o exemplo. Então os pais não podem falar, olha, coma isso que é muito bom, mas o pai ou a mãe não comem aquilo. Quer dizer, sim. então o exemplo é o primeiro lugar. Em segundo lugar, a criança, por volta assim, dos 18 a 24 meses, é o período de formação da personalidade, então ela começa a querer, muitas vezes, querer ter a sua iniciativa. Então cabe aos pais orientá-la. Aos 2 anos, temos um período chamado o período da negatividade, do não. Qualquer coisa que você peça para a criança, ela vai dizer não. Ah lá, é importante saberem que Então, vão aos fazer 2 anos, isso é isso. normal. Além disso, nessa idade ainda tem uma fase chamada da novofobia, da neofobia. Do que é novo, eles têm medo, eles não querem experimentar nada que seja novo. Então, somando a personalidade, mais a fase do não, mais essa fobia por coisas novas, eles começam a recusar tudo que seja diferente do habitué, do dia a dia deles, né? Então, cabe aos pais devagar, entende? Primeiro lugar, assim, alimento não é moeda de troca. Então, assim, se você comer, você ganha depois alguma coisa. Isso é um dos erros que Tem muito faz disso, muito, né? entende? Muito. Então, os pais, às vezes, têm que colocar com certa paciência. Um dia apresente o alimento de uma forma, outro dia apresente o mesmo alimento sobre outra apresentação. Faz um desenhinho no prato da criança, aquilo vai ser mais atrativo para ela. Então ela vai devagarzinho, ela vai acabar comendo com certeza, se os pais tiverem a paciência e principalmente mantiverem as regras e as normas, né? Porque eu acho também que nessa fase a gente cria crenças, né? Nós, como seres humanos, nós criamos crenças. Então, começa a ter medo de bicho. Olha, se você não comer, a barata vai te pegar. Se você não isso, fizer inclusive, isso, vai acontecer, o bicho te Sim. pega. Então, assim, ou começam senão a te leva criar para o médico. crenças. O médico Injeção. passa sempre. Eu vou chamar tomar o- injeção. Eu vou chamar o médico, vai te dar uma Imagina. injeção. Então, você começa a criar crenças, mas medos, né? É horrível. Porque a gente percebe de onde que você nasce sem medo nenhum. E como que começa? Quando uma criança começa a ter, e leva às vezes até para a fase adulta, que eu conheço pessoas que Sem dúvida, sim. se apavoram de ver certos... Baratas, E leva isso para a vida toda, né? fobia Né? de barata, fobia É. de situações, é verdade. É um comportamento aprendido. Sim, porque a criança, quer queira, quer não, ela copia o que os pais, ou o ambiente onde ela vive, o que eles fazem, ela copia. Então, se os pais tiverem um comportamento desse tipo, em primeiro lugar, incutindo-lhe medos. Por outro lado, os próprios pais também têm alguns medos arraigados, ela vai acabar crescendo com algumas dessas crenças ou desses medos. Outro dia eu estava fazendo uma análise das músicas, já houve esse comentário, as músicas infantis. A maioria das músicas são músicas assim para criar pânico na vida das crianças. Pode ver. Atirei o pau no gato, o boi boi da cara preta. Então, assim, até as músicas infantis São precisam folclóricas, ser isso, hein? recicladas, viu? Porque eu costumo falar isso lá na escola. Eu falo, gente, não cantam essas músicas, porque realmente você só está levando a criança a ter cada vez mais medo. Então, assim, são coisas que é a missão de educar, né? Esse programa fala bem, o tema é muito importante, porque nós, a partir do momento que nos tornamos pais, a missão de educar é para sempre. Porque eu vejo, hoje eu tenho uma filha de 29 e um filho de 24, mas a minha filha amanhã vai fazer 30, então, para mim também já é uma experiência nova, uma filha de 30, e assim vai, a gente vai crescendo junto. Com um filho surge, nasce um filho, nasce uma mãe, nasce o filho, nasce os pais, né? Agora, A gente não vem com manual, né? Então a gente tem que... Eu acho que com essa coisa até da modernização toda, as mães estão indo muito em busca de trabalho e deixando muitas vezes o filho, né? Deixando essa responsabilidade para a escola. Isso daí, a escola também tem que estar sempre alertando em relação a isso, até através de palestras e A bate-papos, assim. terceirização, né? Que a Exatamente, gente costuma falar. porque ela acha que coloca a criança na escola, acabou a responsabilidade dela e ponto, né?
E toda reclamação e tudo que acontecer de mal para o filho é a culpa da escola, né? Eu acho que muitas vezes se deve acontecer isso, porque ela realmente ela não assume o papel de verdade. Eu acho que isso aí acaba virando até um conflito muito grande. E tem que existir realmente cada um com a sua parcela, né, de participação, né? O pai mesmo, a figura do pai, a mãe também e a escola. Acho que é um tripé, né, que não tem como não andar junto, né? Verdade. Agora nós vamos fazer um outro intervalo para falar dos outros apoiadores, tá? Isso mesmo. E aí a gente já volta com dando mais continuidade a bate-papo esse aqui. assunto, que tá bacana. Verdade, eu quero aproveitar e demonstrar minha gratidão, Dirceu Moreira, pelo seu comprometimento comigo. Muito obrigada, um beijo no seu coração, ó. Um beijo para você. Conheci você há tão pouco tempo, mas você já é um querido meu, viu? Tem me ajudado muito. Não, pensa numa pessoa, doutor, apaixonado pela educação, Dirceu. Ele é muito engajado, tem trazido diversas pautas muito importantes para a UFTV aqui, que é muito importante para nós, né? Inclusive, assim, fazendo um link a nível internacional mesmo, da gente poder discutir educação de uma forma muito ampla, de uma forma global. Eu acho muito importante e lá fora as pessoas estão assistindo o programa Missão Educar por conta disso. Então, ele está levantando a bandeira, né? Onde ele vai, seja país ou estado, ele está lá, fincando a bandeira da UFTV e do Missão Educar. Ele está fazendo a sua parte, né? É muito bacana isso. Então, tem que deixar realmente um grande abraço ao Dirceu, que leva esse programa com tanto brilhantismo também. Então, voltando ao nosso assunto, né? Com relação aos cuidados que os pais têm, para que eles não se sintam tão culpados assim. A gente vive hoje numa sociedade em que a necessidade do compartilhamento com a educação é super importante, né? Junto com os profissionais também da área, né? Seja tanto na área da saúde como na parte da área da educação. Sem dúvida. Né? Sim, sem dúvida. Mas essa parte da culpa, como você falou, quer dizer, os pais, em estando fora do acompanhamento dia a dia do filho, acabam depois cobrindo ou dando de tudo que eles poderiam a esse filho, o que às vezes, ou filha, né, que poderia, às vezes, pode até acabar prejudicando um bom desenvolvimento da criança. Por exemplo, como já comentamos antes, os 18 aos 24 meses, o bebê está começando a formar, a criança está formando a sua personalidade própria, né? Então, ela pode ter alguns momentos assim de teimosia, alguns momentos que os pais falam, está sendo deseducada, está sendo... Mas não é bem isso. Em verdade, essa criança, nesse momento, ela está começando a querer ver quais são os seus limites, né? É a famosa birra, né? Que às vezes a criança faz, mas na verdade ela não faz aquilo por uma questão de... eu até vi um exemplo de crianças que vão no supermercado com os pais e aí pegam um determinado alimento, né? Ou, sei lá, pegam alguma coisa que é do interesse dele, que chama a atenção dele. Aí a mãe quer tirar da mão e tira, e ele faz aquela birra, mas na verdade não é questão de fazer birra com os pais, é que o que ele conhece é aquilo que ele vê, né? Então é questão de conversar, de explicar, né? Então, assim, a recomendação que se faz, assim, quer dizer, essa criança que estamos falando, ela tem seus limites, mas ela não é capaz de gerenciar as suas frustrações ainda, e se acontecer algum problema no seu dia a dia, que ela vai chorar, ela vai chorar, vai gritar, é a forma que ela tem, né? Exato. E ela tem que vivenciar esse não, né, também. Exato. Se numa primeira vez aconteceu, os pais conversam,
Se isso começar a se tornar repetitivo, o que acontece? Se for no lar, em primeiro lugar, é ignorá-la. A recomendação, se for fora do lar, se for no ambiente, por exemplo, supermercado, dependendo, aí vai depender do tamanho da criança. Quer dizer, um bebê pequeno com 1 ano e 8, 1 ano e 10, 2 anos de idade, a recomendação é assim, os pais não e tirar a criança do ambiente sem ficar muito discutindo, querendo explicar, porque ele não tem idade ainda para compreender o que está se explicando. Sim. Se for uma criança já por volta dos seus 3, 4 anos, pode-se até fazer uma argumentação. Se ela tiver seus 7, 8 anos, argumentar, inclusive, olha, isso vai custar alguma coisa, nós não trouxemos dinheiro suficiente. Entende? Mas o bebê com 1 ano e meio, 2 anos, ele não vai entender isso. Então, melhor é tirar do ambiente e, principalmente, os pais têm que manter calmos, não se desesperarem e não cederem à tentação do filho. Porque se ceder uma vez, a coisa vai progredindo, vai Focar piorando. em outra coisa, né? Para ele tirar o foco daquilo que ele estava... Focar em que outra ele coisa, estava- se tiver a possibilidade, sim, de argumentar com ele, mas não no momento. Tá. Porque tentar argumentar no momento, ele está insistente naquilo. Então, Sim, sim. vai ser pior naquele instante imediato, Viu? né? Não tem manual, são regras, né? Isso Não é é verdade. fácil. Não é fácil. São Cada trocas um é de exato, experiências, entendeu? né? É evidente, por exemplo, você vai colocar em casa, para o filho, fala assim, vamos colocar essa blusa. Ele pode começar a espernear que não quer pôr a blusa. Mas se você explicar que lá fora está frio, e aí você fala, qual que você quer pôr? Você quer pôr essa ou essa de blusa? Aí ele vai se sentir valorizado, porque ele escolheu, aí ele vai concordar em colocar a blusa. O não vir sempre com um porquê, né? Para Exatamente, ele então tem que poder não ver colocar. que é um não por si, não. Exatamente, Você entendeu exato. o motivo e ele aceita. Exato. Eu queria fazer uma pergunta só para o senhor. Nessa época do ano, agora vem o inverno, né? E todo pediatra fica assim, atolado, né? De tanta gente, recebendo tanta gente, porque realmente é um período difícil e é onde vem realmente as doenças, né? As recomendações que você hoje costuma dar para os pais para prevenção, né? Porque depois que está doente, ele tem todo um tratamento, tal, mas para prevenir, né, certas doenças e o que está mais em comum hoje nas crianças hoje? Bom, em primeiro lugar, a recomendação é vacinar as crianças, todas as vacinas normais que são recomendadas pelo calendário vacinal, né? E a vacina da gripe, que deve ser feita anualmente. Acho que é importante fazer essa vacina da gripe, não só os pais, como o bebê também fazer essa vacina. Com isso vai conseguir evitar. Agora, é importante os pais entenderem que vão evitar gripe, mas isso não evita resfriados. Aí, para o resfriado, é principalmente assim, uma alimentação adequada dessa criança, alimentar bem, cuidados básicos de ter normas, como já falamos antes, normas, essa criança ter horário para dormir, horário de acordar, horário de comer, e evitar, logicamente, assim, está tendo uma epidemia de gripe ou de resfriado, então evitar ficar em ambientes fechados, deixar um pouco mais aberto, ventilar um pouco também, não ficar tudo aglomerado, fica tudo aquartelado, fechado, que isso faz com que haja uma maior propagação das doenças também. Basicamente seria isso. São as preocupações, né, dos pais, né, Sim. nessa fase, é verdade. Apesar que os pais têm o hábito de fechar, fecha tudo. E não E nem deve sempre isso é interessante. tem que Tá ter um circulando, ambiente né? Deixar arejado, circular o ar né? é melhor um pouco. Muito interessante isso, né? Ai, que pena Tanto tá é que se terminando vê que o os programa. resfriados e as gripes acontecem mais no inverno, porque todo mundo fica aquartelado. Uhum. O pessoal não fica em ambientes abertos, não fica tudo. Então, a maior facilidade de transmissão entre pessoas. Mas é o único momento que eu acho que é a época do ano que você mais trabalha, né, doutor? Assim, depende, porque sempre tem todas as doenças sazonais, né? Tem doenças mais comuns no inverno, outras no Sim. verão. Doutora, agora uma pergunta também com relação ao uso de chupeta, de mamadeira, né? Existe uma recomendação assim de qual idade, até qual idade? Quando que os pais devem se preocupar em parar? O ideal da mamadeira, se bem que seguida por pouquíssimos pais, quer dizer, o ser humano é um animal mamífero, precisa mamar e deve mamar realmente, o máximo possível na mamãe ou na mamadeira, certo? E o ideal seria até os 2 anos. Aos 2 anos é a época em que poderia começar, tem que se fazer o desmame da criança. Se quiser ainda, tem algumas crianças que mamam na mãe ainda algumas vezes, mas a mamadeira seria por volta de 2 anos ter a mamadeira, certo? Chupeta,
geralmente é mais vamos dizer, quase que uma necessidade mais dos pais do que da criança. Quer dizer, os pais que vêm daquela criança, que não deixam que eles possam dormir à noite, ela gostaria de ficar acordada, ou ela tá incomodada por um dente em erupção, ou ela quer mamar toda hora, então dá chupeta, aí ela dorme, então eles vão dormir. Entende? E acho que tranquiliza, né? Então essa chupeta, 2, 3 anos, dá para pensar em tirar. Se for uma criança tranquila, com 2, 3 anos dá para tirar tranquilamente, sem problema nenhum. Esses 2 anos também vale para a fralda também ou não? A fralda também. A fralda, sim, o ideal da fralda, em primeiro lugar, a criança tem que estar falando já, tá? E o período seria assim, de 1 ano e 7 meses, 1 ano e 8, até os 3 anos é o período para tirar da fralda, retirada. Até os 3 anos, o limite assim. O limite seria 3 anos, até 2 anos e meio, no máximo 3, dependendo da criança, é o período para retirar da fralda. E retirou não colocar mais, porque o mais comum assim, os pais tiram, mas depois vão sair de carro, então põem fralda para não sujar, não molhar o carro. Ai, meu Deus do céu. Ou então isso para confunde dormir, né? a cabeça Ou então do bebê. fica o dia todo sem fralda e para dormir põe a fralda. Mas o dormir já é uma situação diferente, aí tem que pôr a fralda para dormir. Mas para sair, né? Para sair, né? é que não devem pôr a fralda. Tá. Entendi. Muito bom. Então, os pais que estiverem aí desfraldando seus bebês, se for sair, não colocam em fralda, deixa só para dormir. Então. Melhor colocar um plástico no carro, levar várias roupas de troca, várias cuequinhas ou várias calcinhas se for menina. Vai pagar alguns micos, né, no meio do caminho. Isso vai acontecer, mas é preferível. Mas é um aprendizado, faz parte, criança né? É muito rápida, em questão de alguns dias ela já entende qual é o espírito da coisa e já começa a pedir. Tá? Doutor, existe uma diferença na fala, assim, geralmente comentam-se, né, que o menino demora mais para falar que menina é mais tagarela. Não existe nada comprovado, né? Sinceramente, assim, não existe nada de comprovado quanto ao menino menos ou a menina mais, a menina fala mais rápido, isso não existe nada de tão comprovado, não. Estamos quase chegando ao fim do programa, né? Foi uma satisfação enorme para mim, nossa, estou super feliz com o doutor Tomás, com tantas explicações, né? Gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais. Eu queria agradecer o convite, realmente, para as gestantes que estiverem interessadas. Nós temos um curso esporádico, quer dizer, mensal, um curso feito para gestantes e os pais também podem acompanhar. Bacana, hein? Onde orientamos, da nossa parte, os cuidados do bebê, do recém-nascido, nos primeiros 15 a 20 dias de vida, que é o momento mais crucial para os papais com o seu bebê. Os que estiverem interessados, entre em contato com contato@decantoencanto.com.br. E tem o site também, né? Seu site também, que tem todas as informações lá, né? Que é o dr de drtomaso.com.br também. Sim, também. Né? Muito obrigada, né? Agradeço. E no próximo programa estaremos com mais novidades, trazendo aí. No dia 8, dia 9, estarei indo num congresso. Vou trazer algumas novidades também para o programa. E aí vou lançar o tema, né, para vocês que ficaram ligados aí. Muito obrigado. Se teve alguém que mandou as perguntas, nós vamos estar, na medida do possível, respondendo. Quero agradecer a audiência até agora, né? Muito obrigada. Queria deixar um abraço aí também, então, para o Dirceu, para os demais apresentadores, né, que no caso é a Denise Marcelco, a Osvana Famelli, que está aí prometendo a vinda dela aí para segunda-feira que vem, ela que assume o programa semana que vem. E deixar um abraço a todos vocês, né, que venham, participem, mandem sugestões de pautas para o participe@uptv.com.br. Se você tem algum projeto voltado para a educação, se você tem alguma experiência, você é um profissional da área, a UpTV está de portas abertas aqui para poder falar, discutir sobre esse assunto, porque é a nossa missão, né? Missão Educar, né, Ana? Parabéns pelo programa de hoje, Ana. Obrigada. E felicidades aí, sucesso para o Missão Educar. Obrigada.